tá gravando, tá gravando. Tem mais gente entrando. Então, né? Como eu falei, a gente vai falar de estradas vicinais, né? Meu nome é Thiago. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Ficar, tentar fazer aqui sem volta. Pronto. Então, meu nome é Thiago, sou professor. Então, meu nome é Thiago Pereira. Thiago Pereira, sou professor da UFAL, na Federal de Alagoas. Desde 2013, sou engenheiro civil, mestre e doutor em recursos hídricos e também tenho um curso, 1997, eu acho, de técnico em estradas, né? Estou aqui para apresentar alguns conceitos, né, de estradas vicinais dentro aí do contexto aí da disciplina, né? Antes, né, eu vou apresentar o plano de ensino da disciplina, né, como é que ela vai se dar. Lembrando que esse plano de ensino ele está lá no AVA, né? Quem já teve curiosidade está lá no AVA. Só não lembro qual é a seção que está. O plano de ensino está na seção aqui em cima. Plano de ensino e guia do cursista, né? Certo? Então a gente tem um plano de ensino. Eu vou falar rapidamente do plano de ensino, que é o que está relacionado com como vai ocorrer a disciplina, a avaliação, né? Enfim, como é que vai ocorrer a disciplina, a avaliação, né? Então, ela se inicia, hoje é dia 4, né? Enfim, a princípio eu pensei nessa aula no sábado, mas enfim, aconteceu hoje, então ela se iniciou hoje, dia 4, vai até o dia 23 do 7, né? É uma carga horária de 25 horas. Aí a gente tem a ementa da disciplina, falando de estrada vicinal, o traçado, um pouco do projeto, de drenagem, a parte de drenagem a partir dos pavimentos, né? Eu tenho como objetivo dessa disciplina capacitá-los, né, em relação aos conceitos de vias vicinais, sua importância, estudo do traçado, sua drenagem e a sua recuperação, né, caso haja alguma patologia nela, né, dado de um diagnóstico que a gente pode apresentar dessa via. Né, como objetivos específicos, né, a gente tem mostrar esses principais conceitos, apresentar recomendações de traçados, adquirir conhecimento sobre a parte de drenagem e trazer soluções para manutenção e reparo. Deixa eu voltar lá. Aqui. Se alguém querendo entrar, não tem. Então, voltando aqui, lembrando que essa aula também está lá, esses slides também estão lá, também coloquei lá. E então, estava falando dos objetivos específicos, objetivos gerais, né? Então, como é que vai se dar a avaliação? A avaliação vai se dar a partir de 2 questionários, né? E esses questionários eles são baseados em 2 textos, que eu também já coloquei logicamente lá no AVA, né? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ler um primeiro questionário, que eu chamei de atividade 1 ou questionário 1, que é esse manual aqui. Esse manual aqui eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E aí vocês vão ter o questionário lá dentro do próprio AVA para responder, né? Vocês vão ter uma data, acho que até o dia 17. Até o dia 17 ou 18, se não me engano, vou confirmar daqui a pouco. E eu tenho o segundo questionário, né, também dentro do AVA, que vai ser sobre esse tema do diagnóstico, basicamente sobre o diagnóstico e recuperação, né? Esses questionários não vão se sobrepor, quando um acabar, o outro começa, certo? Inclusive, quem puder me dar uma ajuda aqui, ver se para você já estão disponível pelo menos o primeiro
Que a princípio eu vou habilitar o primeiro, depois vou habilitar o segundo e vou fechar o primeiro. Quem puder dar uma olhada lá, eu acho que está em desafios. É isso, desafios. Alguém já conseguiu acessar o questionário só para fazer o teste ver se está funcionando? Deu certo? Tá habilitado já? Os dois, só um? Tá os dois? Tá, tudo bem. Eu coloquei em data diferente, mas tudo bem, não tem problema não. A questão é estar habilitado. Certo. Vocês conseguem ver quando ele fica desabilitado? Quando ele some? Porque eu coloquei uns prazos aqui para ele. E aí, se tiver algum problema, a gente tem que ver isso. Eu coloquei aqui, ó. Tá outro. Ó, pro questionário 1, eu coloquei duração. Iniciando dia 5 de julho. Aí eu não sei por que desabilitado para vocês. E encerrando até o dia 17. E o questionário 2 começando dia 18 e terminando dia 23. Aí eu não sei por que tá disponível para vocês os dois. Tá, não, professor, tá certinho. Os dois ainda não estão abertos, não. Ah, beleza. Tá achando para você que tá certinho. Não, tá certinho. Então amanhã dia 5, deixa eu só confirmar. Se é dia 5. Opa, a internet aqui não tá muito boa não. Amanhã dia 5, acredito, entra o primeiro, que vai até o dia 17. E depois, aí no dia 18, entra o segundo, que vai até o nosso último dia do curso, que vai até, vou até alterar essa hora, vou botar começo do dia, que vai até o dia 23, que é o finalzinho do nosso, onde finaliza o nosso curso, certo? Então a atividade e avaliação é feita a partir desses dois questionários. O primeiro questionário vai ter 15 perguntas. O primeiro questionário tem 15 perguntas, o segundo vai ter 5. Certo? O primeiro questionário é um manual que tem acho que umas 30 páginas e o segundo é um artigo técnico que tem 5 páginas. Então, por isso que o primeiro vai ter 15 perguntas, vai ter mais perguntas e o segundo tem menos perguntas. Ao todo são 20 perguntas, cada pergunta vai valer meio ponto, né? E ao todo, se acertar todos, fica com a nota 10, certo? Então é assim que vai funcionar a metodologia de avaliação. Dúvida tem? Então, né, é como está aqui. A gente tem aula hoje, aula síncrona hoje. A gente tem do dia 5 até o dia 17 o questionário 1. E a partir do dia 18 até o dia 23 o questionário 2, que está lá no ar, certo? Então, é assim que funciona, né? Eu vou entrar no assunto da disciplina agora. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida ainda de como vai funcionar a disciplina. Lembrando que isso aqui está sendo gravado. Eu também vou colocar lá no Ava, né? Vou disponibilizar o link, provavelmente vai ficar longo. Eu vou colocar uma página no YouTube, vou colocar o link lá e aí vocês vão assistir, né? Então, qualquer dúvida vocês podem assistir, né? Então, eu vou dar início aqui a parte conceitual da disciplina, né? Parte introdutória da disciplina e depois vai ser com vocês aí a parte da resposta dos questionários a partir da leitura do texto. Sim, em relação à leitura do texto, os textos estão aqui. Cadê o AVA?
Desafios, né? Não, desculpa. Deixa eu ver. Cadê onde está o texto? Tá aqui. Material de estudo. Aí aqui, ó. Um é o do questionário 1, o 2 do questionário 2. Todos esses daqui são materiais complementares, certo? Se baseia aqui nos dois primeiros. Isso aqui são materiais complementares que eu utilizei, que eu peguei de outras referências. Tem essa numeração aqui, mas foi da onde eu peguei lá. Não tem nada a ver com o questionário. Então, questionário 1, texto 1. Questionário 2, texto 2. Lê ele, vai lá e responde as questões. Dúvida? Não? Tem acesso também a esse material de estudo? Acredito que sim, né? Quem tiver acesso à aba também tem acesso a esse material, não é isso? Ok, obrigado, viu? Tá sem acesso, Celso? Não, eu acho que ele respondeu não, perguntou se tem alguma dúvida, né? Espero que sim. Então vamos lá. Imaginei. Então vamos lá, né? Vamos introduzir o assunto, né? A gente vai ter dentro desses arquivos, conceitos mais apurados, né? De estradas vicinais, a gente só vai introduzir o assunto agora, né? Então, estradas vicinais são caminhos públicos que passam por locais distantes, conectando o interior de uma cidade, enfim, a rede principal de transporte, né? Essa palavra vicinais vem do latim vicinalis, que significa que significa conectar, fazer ligação entre dois lugares, significa vizinhança também, certo? Então é isso, é conectar, né? O objetivo principal da estrada vicinal é conectar, né? Conectar locais, localidades, povoados, enfim, né? Existe um conceito, né, do DR de São Paulo, né? Traz esse conceito. Pelo que eu pesquisei, né? Não é uma unanimidade. Muita gente, alguns autores, não traz isso como uma verdade absoluta, né? Então, o DR de São Paulo, ele indica que quando a via não é uma via interiorana, né? Não é pavimentada, ele chama de estradas vicinais. Quando ela é pavimentada, ele chama de rodovias vicinais, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém querendo entrar. Por que eu estou afirmando que isso não é unanimidade dentro da literatura? Porque existem conceitos que diz que as vias vicinais ela podem ou não ser pavimentadas, né? Para quem não sabe, pavimentada é aquela que tem um pavimento, um asfalto, paralelepípedo, né? Então, assim, não é um conceito aceito por todos da literatura, né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que ela não é pavimentada. Normalmente, ela tem uma qualidade, lógico, inferior do que as rodovias, né? Então, basicamente, as estradas vicinais, né? As características dela, segundo essa fonte aqui, o Ricardo, né? Ela tem um caráter secundário, ou seja, ela só traz um transporte local, né? Não é um transporte de outras regiões, né? Ou seja, é conectar essas regiões só. Mais alguém? Boa noite. Então ele conecta, né? Tem só de conectar determinadas regiões, ele tem um trânsito só local, uma característica secundária. Normalmente, na maioria das vezes, é administrado pelos munícipes, né? Pelos municípios, né? De modo geral, como eu já tinha falado, não dispõe de pavimento.
muitas vezes ela é intrafegável em determinada época do ano, principalmente é período de chuva, né? Então, às vezes, em algumas delas ficam intrafegáveis. Ela possui pista única, o padrão modesto, né? Como eu falei, mais simples, e é compatível com o seu tráfego, né? Ela é compatível com o seu tráfego. Mas ela se reveste de importância, apesar de ser mais simples, se reveste de importância. 70, alguns autores trazem até 77%, né? Que dá toda a malha viária, né? Toda a malha de vias, de estradas, enfim, do Brasil é composta por vias vicinais. Então ela tem uma importância muito grande, né? É a maior fatia, né? Da, das rodovias, né? Das estradas do Brasil, né? Eu trouxe aqui 70, mas eu já tenho autores com 77% também, né? Então é em torno de 70, 75, né? Elas são importantes porque são cruciais para o desenvolvimento rural e escoamento da produção agrícola, né? Enfim, você, alguém está num determinado povoado, produz algum insumo, né? Algum alimento, né? E precisa escoar esse alimento, né? Então isso aí significa desenvolvimento rural, né? A sua manutenção garante uma segurança, né? A quem passa, né? Os transuentes, né? Das áreas rurais, facilita acesso a mercados, comunidades, vendas, enfim, né? Tudo isso, né? Em dias chuvosos, né? Aquela, como eu falei, em épocas de anos, ela se torna sem condições de trafegar. Em dias chuvosos, a importância dela é ainda mais evidente, né? Porque fica difícil, né, de trafegar, então precisa ter essa manutenção. Mais uma via vicinal, ela não é só importante para questão econômica, a gente tem a questão social também. Como, por exemplo, ela é importante para dar acesso à educação e à saúde de quem vive nessas comunidades, né, nessas regiões, né, que é acessada só por vias vicinais, né? Então, escolas e postos de saúde dependem dessas estradas. A qualidade dessa via, ela se traduz na condição de vida, né, de quem vive nessas localidades, né? A qualidade dela, a facilidade de trafegar, né? Isso também faz com que haja um aumento do emprego e da renda, né? Porque você tem facilidade de transporte, mobilidade da produção agrícola, da renda da área rural, né? Essas vantagens incluem menor custo de transporte e acesso mais fácil ao mercado, né? E isso impulsiona a economia local. E também, né, uma outra vertente é a promoção ao turismo rural, né? Regiões de aptidões turísticas, né? É importante sim manter essas vias vicinais trafegáveis. Características, né? Mais um slide aí tirado dos arquivos do Ricardo, inclusive essas aulas do Ricardo também tá lá no APA, né? Então, de modo geral, não se faz um projeto, eles aproveitam um traçado existente que foi passado em algum tempo, em algum momento, pelos próprios moradores, pelo dono da fazenda, enfim, né? Então ele aproveita o espaço, o traçado resistente, o caminho, né, que já existia, né? Eles não fazem uma alteração, né? Apresenta uma razoável condição de drenagem. Ele não o razoável quer dizer que ele não apresenta condição perfeita, né? Então, uma condição razoável. Geralmente o grade é próximo ao terreno natural. O que é o grade? Para quem não conhece, o grade é o acabamento da estrada. A gente tem um terreno natural. Se eu consigo desenhar. Supondo que o terreno natural seja isso. E aí vem o grade, né? Como se fosse o tabuleiro que a estrada vai passar. Então ele aproveita ao máximo o grade, né? Grade é aproveita o máximo o terreno natural e o grade é o tabuleiro, né, da estrada. Possui rampas acentuadas, lógico, em regiões que tem, né, locais acentuados, né, que tem uma topografia acentuada, né. Por quê? Porque eles não é de fazer, eles não fazem
o que a gente chama, né, na engenharia, né, na engenharia rodoviária de terraplanagem, né? Eles aproveitam as rampas e descidas, subidas naturais, né, do terreno natural, né? Ele não faz aquele planeamento, a terraplanagem, né? Possui curvas horizontais e verticais acentuadas, curvas fechadas, né, basicamente, né? Muitas curvas fechadas em vias vicinais. E a velocidade não ultrapassa 60 quilômetros, a velocidade diretriz, né? Então, realmente, né, é um padrão mais modesto, né? É um padrão mais simples, né, das estradas vicinais, né? Aí aqui tá fotos, né, exemplos, né, tirado também lá das aulas do professor Ricardo, né? Já vou chegar na conclusão, né? Então, as estradas vicinais são essenciais para... O que é que a gente conclui, né? As estradas são essenciais para quem vive nas áreas rurais, né, do Brasil. Eu falei, mais de 70% das estradas do Brasil são estradas vicinais. Existe toda uma demanda de serviços que quem mora nas áreas rurais precisam, né? Escola, saúde, escoar sua produção, vender sua produção, enfim, né? Comprar seus insumos para poder plantar, enfim, né? Então ele garante, né, que as pessoas possam circular para fazer todos esses serviços, né, quer seja econômico, social, né? Isso ajuda no desenvolvimento rural sustentável. Ela tem um grande impacto na economia, acho que eu já deixei claro, né, em relação a isso. Também a questão do turismo, né, rural e aumenta a renda das comunidades locais. Investir na melhoria dessas estradas é importante. É importante termos políticas públicas eficazes para manter essas áreas rurais prosperando, logicamente, né? Estradas vicinais, né, é o sinônimo de que essas regiões prosperem, né? E assim toda a sociedade se beneficia, não só os próprios moradores, porque a gente vai ver, né, os produtos chegando nas cidades, né? A gente vai ter uma geração de renda no todo o contexto, né, do município, do estado e assim por diante. Tá, acho que tem mais um slide aqui que é do meu e-mail, que eu não sei se todo mundo já tem, né? Uma pessoa até entrou em contato comigo, né? Eu acho que eu deixei meu e-mail lá em cima, lá no aula. Então, gente, esses dois questionários é como se fosse a continuidade. Deixa eu voltar aqui para vocês. A continuidade. Tem alguém falando aqui? Tá, não. A continuidade da disciplina, né? Eu falei de modo geral os conceitos, a importância, as características gerais. E aí, vou dar uma olhada aqui. E aí a gente vai continuar falando de, deixa eu ver aqui, na ordem. Continuar falando das orientações para construção, adequação e manutenção. E depois a gente vai ter um outro texto sobre diagnóstico, recuperação e recuperação, certo? Então, parte mais conceitual, depois orientações para construção, adequação e manutenção. Alguém falou aqui que não está acessando o material, é isso? Opa, deixa eu ver aqui, acho que deu uma travada. Oxa. Tá, deixa eu mostrar aqui, tá querendo ajudar não. A aula de hoje, ela tá... Essa aula agora, ela tá aqui, ó. Acho que foi em saberes que eu coloquei. Carregar aqui que a internet não tá ajudando não. Saberes, arquivo, aula síncrona. Estão vendo minha tela, né? Saberes de descoberta, arquivo, aula síncrona.
Não, você não está conseguindo ver no AVO ou aqui na apresentação do Meet? Eu não entendi. Alguém não conseguiu ver?